Repete de novo: precisar e depender. Amém? Quando o Senhor me deu esse versículo assim que Marcelino falou comigo, me deu esse capítulo, eu fui avaliar, analisar esse contexto que essa mulher, a viúva de Naim, ela estava passando. E é muito interessante porque nessa parte Jesus fala com ela: não chores. Eu fiquei intrigado com isso, sabe? Não chores. Nesse tempo que nós vivemos hoje em dia, eu não sei se você já passou por isso, em que nós estamos vendo tantas mortes, tantas pessoas morrendo e as pessoas desesperadas. E nós temos a palavra de vida, a palavra de consolo, a palavra do Senhor que pode trazer paz e que excede todo entendimento. E às vezes nós somos uma geração que tem nos calado, sabe? Nós reproduzimos muito facilmente uma notícia negativa, mas nós temos a palavra de vida e ela precisa ser reverberada através da sua vida. Então eu quero te dizer nessa noite que você não vai mais se calar, amém? Aonde existir um decreto de morte, você vai estender as suas mãos, você vai abrir os teus lábios e vai declarar a vida de Deus. Amém? Porque num tempo de caos, querido, é na verdade uma oportunidade para que você possa enxergar um tempo e vivenciar um tempo extraordinário de Deus. Mas para isso você precisa crer e acreditar que Ele vai fazer apesar de você e através de você. Porque não é na força do teu braço, Ele faz, sabe? Ele pode fazer, Ele só precisa de uma legalidade, e essa legalidade está sobre a tua vida. Quando você abre os teus lábios, sabe, querido, é uma fonte de vida sendo liberada através da sua vida. Então, queridos, por que o inimigo luta tanto para que você se cale? Porque ele sabe o poder que tem na sua palavra, o poder que tem quando você libera a palavra de vida. Quando o Senhor me deu essa palavra, querido, eu fui avaliar, sabe, pensar, refletir, ruminar sobre isso. Como é difícil a gente passar por este momento, como é difícil a gente passar por um momento de perda. E o Senhor me deu essa reflexão: precisar ou depender. E eu busquei aqui no Google a tradução, o que isso quer dizer. Olha o que eu pesquisei no dicionário. Olha o que isso quer dizer: precisar, ter necessidade, necessitar, ser pobre, passar por necessidade. Agora, depender, está sujeito a fatores e a circunstâncias. Precisar de auxílio e proteção e ser sustentado. Olha que diferença. Às vezes nós nos perdemos nisso, sabe? Às vezes precisar se confunde com depender. E precisar, querido, é passar por necessidade. Agora depender não, é estar sujeito aos fatores e às circunstâncias. Precisar de auxílio, precisar de proteção e precisar de sustento. Por muitas vezes nós confundimos isso. Às vezes nós somos tão bombardeados pela mídia, e não é porque a mídia nos impõe isso a goela abaixo, é porque nós procuramos isso. Nós procuramos ser reprodutores de uma má notícia, enquanto nós temos a palavra de vida eterna. Coloca a mão no teu coração aí, fala assim: eu tenho a palavra de vida eterna. A pergunta é: aonde você tem se saciado, aonde você tem bebido, aonde você tem buscado? E dependendo de onde você tem buscado beber da água, você vai confundir o que você está precisando ou o que você está dependendo.
Quando Jesus encontrou essa mulher, fui avaliar o contexto, pensar, né, a história, o contexto, sabe, aonde ela estava inserida, o contexto que ela estava inserida. Era uma sociedade totalmente com ensinos patriarcais, que a mulher, ela era treinada, ela ouvia isso. Você precisa do homem, você precisa do homem, você precisa de uma figura masculina. A mulher dependia, ela ouvia isso debaixo dessa realidade, dessa sociedade. A todo momento ela estava ouvindo isso. Você precisa e depende do homem. Naquela sociedade, naquela realidade que aquela mulher estava inserida, se ela perdesse o seu esposo, ela era tida como uma mulher, como eu posso dizer, me fugiu a palavra, vulnerável, não é essa ainda, me ajuda aí, preguem comigo, vai, por favor. Desprezada. Para a gente entender um pouco mais disso, eu vou pedir, só para a gente ser mais didático, eu não vou pedir para você abrir, mas a gente vai falar também da história de Noemi. Noemi, ela perdeu também o seu esposo, e ela foi desprezada. E olha que interessante, aleluias, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Dá mais um glória a Deus aí. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, a partir do versículo 11. Perdão, versículo 13. Ruth capítulo 1, versículo 13. Para você entender o contexto, aqui Noemi está exclamando, falando para suas duas noras também. Ela tinha acabado de perder o seu esposo e perdeu também os seus 2 filhos. Então ela só ficou com as suas duas noras, Órfã e Ruth. Alguns aqui já ouviram falar dessa história. Mas para que você entenda isso, esse contexto que eu estou querendo te dizer, que essa viúva de Naim estava inserida. Olha que interessante, versículo 13. Esperai por eles até que eles cresçam. Renunciareis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. Agora o versículo B, presta atenção. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Na cabeça daquela mulher, ela pensava o seguinte: a mão do Senhor está pesando sobre mim. Porque aquela sociedade estava falando com ela a todo momento: você precisa de uma figura masculina, você depende do homem, você precisa do homem. E é nesse contexto que eu quero levar você a refletir. Essa viúva de Naim, ela tinha perdido o seu esposo. E Jesus encontra ela, sabe, passando pela segunda perca do homem que ela dependia. Queridos, se uma mulher é considerada de sorte, se o seu esposo morresse e deixasse pelo menos um homem da figura masculina. Se fosse da figura feminina, não tinha a mesma relevância naquele contexto. Olha que interessante. Jesus encontra aquela mulher, imagina, querido, quando Jesus encontra aquela mulher, o que ela está pensando? Acabou minha vida, eu vou ser rejeitada, eu vou ser agora vista como uma impura, uma mulher que Deus está pesando a mão. Lembra da mulher, da viúva
que deu as 2 moedinhas, que Jesus olhou para a oferta dela, para que você entenda. Aquela viúva era pobre, porque a sociedade desprezava ela. O contexto que ela vivia era isso, era uma sociedade patriarcal. Então a mensagem que ela recebia era o seguinte: você depende do homem. Aliás, você precisa do homem, desculpa. Você depende do homem, você depende da figura masculina. Então, esta mulher, ela se sentia de sorte ainda porque o seu esposo faleceu e ainda tinha deixado o seu único filho. E os 2 homens de quem ela dependia, o segundo homem agora, o seu único filho, ela estava indo sepultar. Eu não sei quanto a vocês, mas é tão maravilhoso quando Jesus nos encontra nessas horas de dor, né? É tão extraordinário. Essa mulher estava dilacerada, destruída, pensando o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou arrumar da minha história. Jesus encontra aquela mulher e fala com ela: não chores. Eu fiquei pensando, como uma pessoa nesse momento fala para alguém: não chores. Se imagina neste lugar, querido. Faz aí, transcenda a tua mente aí, você em casa, faça isso. Se imagina nessa mesma situação. E você vendo que a pessoa está passando uma situação de luto, de dor. E Jesus vira para ela e fala bem assim: não chores. Eu fico imaginando aquela mulher pensando assim: quem é você? Eu fico imaginando o confronto da vida e da morte. A morte caminhando e a vida chegando na vida daquela mulher. Outro paradigma que Jesus quebra. Quando Jesus vira para aquela mulher e fala bem assim: não chores. No mesmo instante Jesus se vira para aquele caixão. Ele coloca a mão no esquife. E era considerado impuro pelos judeus, queridos. Um judeu não podia tocar em coisas mortas, porque era visto como impuro. Você repara, você está percebendo nas entrelinhas que Jesus vem para quebrar os conceitos equivocados que nós estamos vivendo. Eu não sei qual a situação de morte que você está passando, eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, mas deixa eu te falar uma coisa: quando Jesus chega na tua vida, a morte tem que partir em retirada, querido. Quando você pensa assim, é o fim, Jesus fala bem assim: epa, deixa eu botar uma vírgula, é um começo. Tem uma nova história para você. Jesus está passando e Jesus olha para aquela mulher com compaixão e diz: não chores. Talvez você está aqui nessa noite, o teu coração está aflito, está angustiado. Talvez você perdeu alguém. Talvez você está aflito com tantas notícias ruins, mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite: não chores, porque há uma palavra de vida para você. Jesus, ele quebra os conceitos, querido. Se Jesus fizer assim, ó, quem é coronavírus, cara? Quem é a morte? Onde está a morte, a tua vitória? Porque ele ressuscitou. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba os céus proclamam, porque ressuscitastes. Ouça o que você está declarando: és invencível, inigualável.
pode levantar as tuas mãos na sua casa e declarar isso? E acima, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode exaltar o nome dele aí nessa noite? A morte e a vida, conceitos de uma figura de pessoas que viviam no contexto patriarcal. Chega Jesus para mudar a história daquela mulher. As pessoas já ficaram assustadas porque, querido, imagina esse contexto aqui. Você já viu alguém parar um cortejo fúnebre nos dias de hoje? A gente faz aquela carreata. Você já viu alguém parar na frente do cortejo e falar assim: para! Jesus para na frente daquela mulher e fala assim: para tudo. Não chores. E eu vejo Jesus falando para pessoas aqui nessa noite hoje: não chores. Para. Talvez você está num cortejo fúnebre. Talvez algumas coisas que você pensa que deu errado, algumas coisas que você pensa já morreu. Jesus fala assim: eu tenho uma palavra de vida para você nessa noite. Não pare. E as pessoas começam a ficar assustadas com Jesus, porque ele manda parar aquilo que ninguém mandava parar, ninguém tem coragem de mandar parar. Outra coisa, Jesus vai e coloca a mão no esquife. Era proibido, era inaceitável para aquele tempo. E Jesus pega naquele esquife e fala assim: jovem, levanta. E aquele corpo talvez já cheirando mal, começa a pele ser restaurada, os seus nervos vindo à vida, o fôlego de novo sendo soprado sobre as suas narinas. E aquele jovem senta sobre o caixão e começa a falar. Jesus pega na mão daquele jovem e entrega na mão daquela mulher. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Um conceito, uma ideia, não só o milagre, querido, mas o conceito, sabe, dentro da cabeça daquela mulher era o seguinte: dilacerada, destruída, agora o que vai ser da minha história? Eu perdi meu esposo, agora estou indo enterrar meu filho. Acabou para mim. Vou passar o resto da minha vida excluída, destruída, sabe, exclusa da sociedade. Jesus virou para ela e falou: não chora, porque eu não quero só um milagre, eu quero que você entenda: do seu filho você precisa, mas de verdade de quem você depende é de mim. Você não entendeu? Do seu filho você precisa, mas de quem você depende é de mim. E nós estamos vivendo um tempo que nós estamos, sabe, fazendo confusão com isso, querido. Precisar e depender são duas coisas completamente diferentes. Eu quero que você aí faz um checklist aí. Faz um checklist aí. O que você precisa? O que você precisa? Fala aí, eu quero te ajudar. No celular, hoje em dia, né? A comunicação, o WhatsApp.
O que você precisa? Faz aí. Carro, apartamento, eu não sei. Faz aí o seu checklist. Deixa eu te fazer, para você entender melhor o que eu estou querendo te trazer a reflexão. Deixa eu ir aqui para minhas anotações. Você pode dar um glória a Deus aí? Quem está entendendo, diz um amém aí. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. 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 Tanta coisa, né, gente, que a gente vai anotando. Achei. Para você entender o que eu estou querendo te dizer. Precisar e depender. A mulher de Jó, eu quero que você entenda esse contexto também. A mulher de Jó, ela tinha tudo. Jó era considerado um homem muito rico, muitos bens, família, filhos. De repente, querido, acabou tudo. Quero que você entenda o desespero dessa mulher. Eu quero que você se coloca. É muito fácil você, né? Falar, não, amaldiçoa esse Deus. Entenda isso. Entenda a dor daquela mulher. Entenda o que ela estava passando. Mas eu também quero que você entenda qual que foi a resposta e a posição de Jó. Porque é o seguinte, foi a confusão que a gente está fazendo, querido, do precisar e do depender. Ela entendeu que o seguinte, ela dependia dos filhos dela, ela dependia de tudo, sabe? Mas de fato, o que ela precisava, na verdade, ela pensava, eu não posso viver mais sem os meus filhos, eu preciso deles, eu não posso viver mais sem a minha casa, eu preciso. De repente, Jó, ali com um caco de telha, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Senhor, foi o Senhor que me deu. Eu precisava, Senhor, dos meus filhos. Eu precisava, sabe, dos meus bens, Senhor. Mas o Senhor me deu. Mas de quem eu dependo mesmo, Senhor? Senhor, é da Tua presença. Senhor, eu preciso dos meus filhos, mas de quem eu dependo é do Senhor. Eu preciso, claro que você precisa, querido, o Senhor sabe disso, mas de fato nós temos confundido isso. De fato, o que você precisa e de quem você depende. Agora imagina essa mulher, essa viúva. Jesus queria desconstruir uma ideia. Jesus queria desconstruir, sabe, essa imagem que ela tinha, essa mensagem que foi construída dentro dela. Você precisa do seu marido, você precisa do seu filho, mas de quem você depende é de mim. Quem é a sua fonte de dependência, querido? Por isso que muitas vezes nós temos ficado angustiados, tristes. Muitas vezes existem pessoas que perdem até, sabe, a motivação de viver, porque estão confundindo o precisar e o depender. Você precisa do seu emprego, eu sei disso, mas de quem de fato você depende? De quem de fato você depende, querido? Você precisa do seu carro, não precisa? Mas de quem você depende? Você nasceu com um carro? Não. Como que você fazia sem um carro? Andava. E deixa eu te falar uma coisa. Por muitas vezes, por a gente confundir isso, a gente se perde na caminhada.
Quer ver um exemplo? Tem pessoas que quando não tinha carro, andava quilômetros para vir na igreja. Não faltava um culto. Vivia para a obra do Senhor e vivia a sua vida, sabe, de uma forma extraordinária. Mas aí foi comprar um carro, se afastou da presença do Senhor. Precisava do carro? Responde para mim, precisava ou não? Gente, precisava ou não? Precisava, querido. É um meio de transporte, uma bênção. Mas o que mudou? A dependência. Que você nessa geração não se perca com aquilo que você depende e aquilo que você precisa. O carro é bênção, querido, mas você não depende do carro. De quem você precisa e depende é do Senhor. Não se perca. Não se perca. Eu fiz um exame, né? Vou contar um testemunho pessoal para você. Eu fiz um exame um teste, né, de motorista. E assim, sem querer me gabar assim nesse sentido, mas é porque eu dirijo desde pequeno, sabe? Papai me botava no colo mesmo. E eles falam bem assim que quem aprende em carro velho, sabe, dirige tudo. Quem já ouviu essa história aqui? Se aprendeu dirigindo Fusca, dirige até avião. Amém? Renilson aí, ó. Quer aprender? Procura Renilson aí que tem um Fuscão top. Mas entenda isso você também na sua casa. Eu fui fazer um teste de pista e eu fui muito bem. Tinham vários candidatos ali e eu gosto muito de dirigir, né? E aí passei na prova ali e o instrutor chegou para mim e falou bem assim, olha, aí ele fez questão de parabenizar a todos e numerar, né? Quem tinha ido, assim, uma escalinha de 10 a 1. Ele falou, olha, Rodrigo foi o primeiro, fulano de tal foi o segundo e tal. Beleza, ele falou a escalinha e eu saí dali muito orgulhoso de mim mesmo. Falei, poxa vida, né? Pô, como eu fui bem, fiquei feliz comigo mesmo. Beleza. Aí eu pensei, querido, quando você passa num teste em primeiro, que você está fazendo um teste, uma entrevista de emprego, você passou em primeiro, você sai dali pensando o quê? Eu estou em... Gente, vocês não estão me ajudando. Quando você sai dali, passou em primeiro numa entrevista, numa prova, você sai dali da sala pensando que eu estou empregado. Passou uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano e nada. Falei, Senhor, amém. Entendi, talvez tinha alguém ali que estava precisando mais que eu. Amém, amém. Te louvo e te adoro. Esses dias agora eu fui fazer uma prova novamente de trânsito. Peguei aquele ônibus, muito tranquilo. Falei, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Peguei o ônibus, o rapaz fez a primeira volta no ônibus, muito tranquilo ali. Eu aproveitei para aprender com as falhinhas que ele fez. Falei, não, vou fazer melhor agora. Peguei o ônibus, querido. Mas desculpa a palavra, mas sabe, pensa num cara que deu ruim. Estraguei o negócio, gente. Pensa. Mas ó, o carro engasgou, o Daxon. Rapaz, carro a diesel é fácil de dirigir, né? Eu não entendi nada. Deu ruim, cara. Eu saí dali, o instrutor ficou até meio sem graça de falar bem assim, olha, você não foi bem. Ele falou assim, na sua autoavaliação, o que você acha? Eu falei, não fui bem. Eu acho que hoje eu fiquei nervoso, não fiquei bem. Não conduzi bem o veículo. E aí você sai dali triste, né? Chateado. Eu falei, poxa vida. Amém. Semanas atrás, esse instrutor me liga e falou bem assim, olha, organiza a sua documentação, vê direitinho, porque
Se surgir uma oportunidade aqui, eu vou contar com você. Sabe, eu não fiquei feliz, mas o que o Senhor trouxe ao meu espírito foi o seguinte. Ele falou nitidamente comigo, cara. Rodrigo, no primeiro teste, você não precisou de mim. Então você foi na força do teu braço. No segundo teste, você foi muito mal. Mas é para que você entenda. É para que você entenda que mesmo quando tudo dá ruim, quando tudo sai mal, você depende de mim, cara. No primeiro você foi bem, não te ligaram. No segundo você foi muito mal, te ligaram. Sabe por quê? Não é na força do teu braço. Você precisa entender que você depende de mim. E naquele momento o Espírito Santo de Deus me constrangeu de tal forma. E eu falei, Senhor, me perdoa. Porque eu perdi a sensibilidade. Eu achava que eu precisava da minha força, que eu fazia na força do meu braço. Até mesmo quando eu sei fazer, eu dependo dele, querido. Você está entendendo isso, querido? Você pode até saber fazer, querido, certo? Mas se você não depender dele, vai dar tudo errado. O que Jesus queria falar com essa mulher é o seguinte: com a viúva de Naim, eu estou, sabe, esse decreto de morte, essa história que se estabeleceu sobre a tua vida, eu estou chegando aqui para mudar a sua história, para fazer você entender que você não precisa de homens, você não precisa do seu filho, não, você depende de mim. Eu imagino agora aquela mulher saindo dali pensando o seguinte: ai de mim, ai de mim. Só um detalhe, sabe o que aquela mulher pensava antigamente? Ela pensava assim: ai de mim, se não fosse meu esposo, ai de mim se não fosse meu filho, ai de mim se não fosse os homens que passaram na minha história. Depois que Jesus passou na vida dela, sabe o que ela começou a pensar? Ai de mim se não fosse a graça de Jesus sobre a minha vida. Ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Ai de mim se não fosse Jesus na minha história. Você está entendendo isso, querido? Precisar e depender são duas coisas distintas e que por muitas vezes nós fazemos confusão. Sabe por que muitas vezes está dando errado? Porque você está dependendo, está precisando de coisas ao invés de depender de Jesus. Você nunca precisou de coisas, você só precisou de uma coisa: de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração nessa noite. Você na sua casa também, faça isso. Nós estamos vivendo um tempo de morte, um tempo que não se fala mais, sabe, de esperança, um tempo em que pessoas estão perdendo a esperança, e você tem a palavra de vida, e Deus tem te colocado nesta geração, neste tempo. Você já parou para pensar nisso? Por que você está neste tempo e nesta geração? Jesus entrou na história daquela mulher para falar com ela: você não depende de pessoas, você depende de mim. Você precisa de mim, você precisa entender que tudo que você precisa está em mim. Dependa de mim. Eu posso transformar a morte em vida, eu posso fazer uma nova história, eu posso reescrever a sua história, eu posso fazer de novo e de novo aquilo que você já desistiu. Eu posso mudar a sua história, porque eu sou o alfa e o ômega, o início e fim. Você é limitado, eu sou ilimitado. Você pode, sabe, depender da sua força, eu sou a tua força. Você tem que depender da minha força. Eu quero que você pegue essa lista que você colocou aí diante do teu coração. Tudo aquilo que você precisava, tudo aquilo que você se achava bom, eu quero que você rasgue aí no teu emocional. Rasgue isso e fala: Senhor, tudo que eu dependo é de Ti. Eu dependo de Ti, Jesus. Eu dependo
da sua presença. Tudo que eu preciso, Jesus, é da tua presença. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Senhor, eu não posso respirar sem a tua presença. Senhor, eu não sei fazer certo no meu casamento se não for o Senhor. Senhor, se não for o Senhor no meu casamento, não vai dar certo. Senhor, se não for o Senhor no meu trabalho, não vai dar certo. Senhor, se não for o Senhor nas minhas finanças, Senhor, não vai dar certo. Eu dependo do Senhor. Eu sei que Senhor, eu imaginava, Senhor, que eu precisava da minha habilidade, das minhas forças. Não que isso não seja importante, querido. Se você tem uma habilidade, usa isso. Mas de quem de fato você depende é do Senhor. Tudo que você precisa está nele. Será que você pode declarar isso para Ele nessa noite? Na sua casa, declare isso. Fala assim: Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti, Senhor. Senhor, esse vírus está circulando aí, mas o Senhor é a minha proteção. O Senhor é a minha guarita. O Senhor é meu braço forte. O Senhor é quem me sustenta. O Senhor é onde está a minha força. A minha força vem do Senhor. Declare isso para o Senhor nessa noite. Agora eu queria que você fizesse outra coisa. Olha para mim aqui, por favor. Olha para a pessoa que está do teu lado. E eu queria que você profetizasse a vida de Deus sobre a vida dela. Mas eu não quero que você faça assim, por fazer. Eu quero que você entenda assim: cara, eu sou uma geração eleita. Eu sou a fonte de vida que Deus me colocou nessa geração. E se eu dependo dele, eu posso ensinar a outras pessoas a depender dele também. Então eu quero que você vire para a pessoa que está do teu lado, aí na sua casa também. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você comece a profetizar a vida de Deus sobre a vida dela. Amém? Você pode fazer isso. Comece a orar por ela nessa noite. Deixa fluir do teu espírito nessa noite um espírito de vida. Deixa eu te falar. Fala assim: aonde a morte habita na sua vida nessa noite, a vida de Deus vai ser gerada. Fala assim: declara a vida de Deus no seu casamento, na sua história. Começa a abençoar. Fala assim: eu declaro um casamento abençoado. Eu declaro a dependência de Deus sobre a tua vida. Eu declaro finanças de Deus sobre a sua história. Eu declaro que os seus filhos são uma bênção. Eu declaro que você vai ser uma bênção. Você vai conseguir concluir a sua faculdade. Sim, declara a vida de Deus sobre a vida dela nessa noite. Comece a profetizar sobre o vale de ossos secos. Comece a profetizar sobre o ministério dessa pessoa. Comece a profetizar, querido, na sua casa. Se você tem um parente que está passando por dificuldade nessa noite, se você se sentir livre, se levante na sua casa e estenda as mãos em direção a esta casa e comece a abençoar a vida dela. Comece a liberar palavras de bênção. Fala assim: Senhor, essa pessoa achava que precisava disso, mas ela depende do Senhor. Essa pessoa achava que precisava dessa circunstância, Senhor, mas ela depende do Senhor. Eu declaro a dependência de Deus sobre a vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, flua nessa noite, flua nessa noite, flua nessa noite, flua.